Glória a Deus. Graça e paz para a igreja. Amém? Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro do Gênesis, capítulo 8. Gênesis, capítulo de número 8. Quero louvar a Deus por estar aqui nesta noite, ao convite do meu amigo, pastor Oswaldo, a sua família. A gente aprendeu a amar esse servo de Deus, compromissado com a obra. Deus continue abençoando cada um dos irmãos, das irmãs. E revendo aqui meu amigo pastor Marcelo. Pastor Marcelo é amigo de muito tempo também, que a gente já prega o evangelho há mais de 30 anos, desde o começo da Ebenezer, bem dizer, né? Tanta gente passou, uns foi, outros vieram, mas o Senhor permanece abençoando essa igreja. Eu quero ler Gênesis capítulo 8, versículo 1, que diz assim: E lembrou-se Deus de Noé, e de todo animal e de toda ré que com ele estava na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. Parteado o versículo diz assim: E lembrou-se Deus de Noé. Podem tomar os seus assentos. Igreja do Senhor Jesus, eu estava pedindo uma palavra ao Senhor para ministrar nessa noite, e o Senhor pediu que eu pregasse esse texto. Eu quero pegar somente o texto que Deus se lembrou de Noé. Lá no livro de Malaquias 3,16, a Bíblia diz que diante de Deus ele tem um memorial. Memorial fala de lembrança, que Deus lembra. Só que Deus, ele não lembrou de todo mundo. Teve algumas pessoas que Deus lembrou. E o texto aqui está dizendo que Deus lembrou de Noé e fez soprar um vento e aquietaram as águas do dilúvio. Porque Noé estava dentro da arca com a sua família e os animais. E o que me chama a atenção é que no capítulo 7, 24 aqui do livro do Gênesis, Noé ficou 150 dias de tempestade nas águas do dilúvio. Quando a Bíblia fala de dilúvio, fala de destruição total. O Salmo 29:10 diz assim: Deus se assenta sobre o dilúvio perpetuamente. Se sentar é domínio. Dilúvio, destruição total. Então, naquele momento de dilúvio, que Noé estava dentro daquela arca, sem motor, sem volante, a arca sem leme, somente na direção de Deus. Tanta tempestade, tanta coisa acontecendo ali naquele momento, eles ali, Deus dará, Deus controlando, naquela grande tempestade, Deus se lembrou de Noé. Agora o que me chama a atenção é que quando o homem lembra de alguém, às vezes a gente lembra, mas não pode fazer nada. E toda vez que Deus lembra de alguém na Bíblia, Deus sempre faz algo de bom. E o que é que Deus fez quando ele lembrou de Noé? Soprou um vento, aquietou as águas do dilúvio e houve bonança. Mais de 150 dias, mais de 5 meses de tempestade. Mais de 5 meses de luta, de dificuldade. Mas nessa noite Deus nos trouxe aqui para te falar que Deus não se esqueceu de você. Toda vez que Deus lembra de alguém, Deus sempre faz algo de bom. Agora eu pergunto para a igreja: o que Noé fez para Deus se lembrar dele? Deus não lembra de qualquer um. A gente tem que lembrar de Deus primeiro, para ele lembrar de nós. Gênesis 6:22 diz que Deus fez tudo que Deus pediu para Noé fazer, assim Noé fez. Deus mandou Noé fazer uma arca de 3 andares, primeiro, segundo, terceiro. Uma janela em cima, uma janela do lado. E Noé foi fazendo a arca do jeito que Deus foi dando para ele as medidas, a madeira de golfe. E Deus disse assim: Noé, agora eu vou te pedir uma coisa, como tu está obedecendo, eu quero que tu coloque um casal de animal dentro da arca. Só que tu vai colocar um macho e uma fêmea, porque a minha arca é de família. Se tu colocar fêmea com fêmea, dá pá. Homem, macho com macho, dá pá.
E o que é que Deus pediu para Noé colocar? Um macho e uma fêmea, porque a igreja de Deus é de família. E a Bíblia diz o quê? E assim Noé fez. Mas pastor, mas é uma dificuldade fazer um negócio desse, tem gente que quer de um jeito, outro quer do outro, mas Noé obedeceu a Deus. E quando a gente faz do jeito que Deus pede, na hora das tempestades, Deus lembra da gente. Na hora da dificuldade, Deus lembra da gente e socorre. E o Senhor lembrou de Noé, abençoou ele, abençoou os animais que ali estavam. E no capítulo 8, versículo 11, a Bíblia diz, do capítulo 8 de Gênesis, versículo 7 ao 11, que Noé soltou uma pomba. E a pomba, ela voou, deu um giro e voltou para a arca. Primeira mensagem da pomba. Quando Noé solta a pomba, ele queria saber como estava o dilúvio lá fora. A pomba dá um giro, volta, entra na arca e como está falando com Noé, não é hora de sair porque a tempestade ainda está grande, Noé. Passa 7 dias, ele solta a pomba novamente, símbolo do Espírito Santo. A pomba dá um giro e vem com a folha de oliveira no bico. Na época não tinha internet. O meio de comunicação foi uma pomba com a folha de oliveira no bico. A Bíblia diz que quando ela entra na arca com a folha de oliveira, a Bíblia diz que Deus manda aquela pomba com aquela folha de oliveira no bico, e quando Noé vê aquilo, a Bíblia diz assim, e entendeu Noé o que Deus estava dizendo. O que é que ela estava dizendo? Permanece mais um pouco, Noé. As águas estão minguando. As oliveiras já estão aparecendo para fora. Espera mais um pouco. A segunda mensagem. Passa mais 7 dias. Ele solta a pomba novamente. A pomba dá outro giro, só que não volta mais. Qual foi a terceira mensagem que a pomba trouxe, se ela não voltou mais? Ela estava dizendo, pode sair da arca, porque eu já encontrei lugar para pousar e a tempestade já acalmou. Primeiro ponto, quando Deus lembra de alguém, em momento de tempestade, e você faz tudo o que Deus pediu para você fazer, pode ter certeza que Deus acalma a tempestade. É a primeira coisa que eu quero falar nessa noite aqui para a igreja. Se a gente fazer do jeito que Deus pediu, vai dar certo. Nem mais e nem relaxar, mas somente do jeito que Deus falou. E Deus vai continuar nos abençoando. Segundo, eu não sei se tem como o irmão colocar aqui na tela, é Gênesis 19, 29. Gênesis 19, 29. Deus lembrou de um homem e salvou o parente dele, por causa dele, da morte, de uma destruição. Olha aí, isso aqui é em Sodoma e Gomorra. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio da destruição, derrubando aquelas cidades em que Ló habitava. Deus se lembrou de quem? De Abraão, pai da fé. E quem que Deus livrou da morte? O sobrinho, Ló. Segundo ponto, Deus lembrou de Abraão e salvou o parente. Ou seja, quando Deus lembra da gente, através de nós que temos aliança com Deus, Deus pode salvar da destruição a nossa família que não é salva. Pastor, se Deus lembrar de mim, pode salvar. Eu tenho um parente que é macumbeiro. Eu tenho um parente que é atribulado, não importa. Através da sua aliança com Deus, Deus pode salvar toda a nossa parentela. Este é o desejo do Senhor. Salmo 133 diz assim, ó quão bom, quão suave é, que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso que desce sobre a barba e a barba de Arão. A barba do judeu, elas crescia grande, tinha embaraço. Na barba, dava nó. Eles lavavam a barba, jogavam o óleo amolecia os nó e eles penteavam. E quando eles penteavam a barba, os nó desatavam. Ou seja, aonde tem a presença de Deus, a unção de Deus, desata todo tipo de nó. Todo tipo de embaraço que quer embaraçar os nossos milagres. Então continue clamando, continue glorificando, buscando,
que através de Abraão interceder pelo sobrinho, Deus salvou o parente dele, Ló. Mas eu pergunto para a igreja, o que Abraão fez de bom para Deus lembrar dele e salvar o parente? Primeiro, Gênesis 12 está escrito assim, Deus disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Os que te abençoar serão abençoados, quem te amaldiçoar vai ser amaldiçoado e tu serás uma bênção. Eu vou engrandecer o teu nome, todas as famílias da terra serão benditas. E a Bíblia diz que Abraão obedeceu. Primeira coisa, ele obedeceu a Deus, ele era obediente. Segundo, lá em Gênesis 14, versículo 20, a Bíblia diz que Abraão deu dízimo para Melquisedeque. Dízimo é 10% do que a gente ganha, do tempo, das finanças. Então era um homem fiel. Alguns cristãos dizem assim, pastor, não concordo com dízimo, porque dízimo é coisa da lei. Só que na época de Abraão não tinha lei. Gálatas 3:7 diz que quem é filho de Abraão, se nós formos filhos de Abraão, nós temos o DNA de Abraão. Somos filhos da fé. Então quem é filho de Abraão sempre vai gostar de contribuir, de ofertar, de dizimar. Foi falado nessa noite que as ofertas, contribuição é invertida em missões, em trabalho de missões, de evangelismo, é um trabalho lindo e maravilhoso da igreja. Salvar a alma. Pastor, qual é o trabalho da igreja na terra? Ganhar almas para o reino dos céus. Então vamos lá. Deus lembrou de Noé, salvou ele, a família, os animais das tempestades do dilúvio. Deus lembrou de Abraão, salvou o parente Ló da destruição de Sodoma e Gomorra. Agora coloca um versículo aí para nós. 1 Samuel 1, 19 e 20. Deus lembrou de uma mulher. Essa mulher que Deus lembrou aqui, era desprezada, humilhada. Deus sempre vai estar do lado de quem é desprezado. Desprezada, humilhada, ninguém quer, pessoas que zombam. Deus sempre vai ficar do lado de quem é vítima, das pessoas desprezadas. Olha o que aqui diz. Levantou-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. Eucana conheceu Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou de Ana. Versículo 20. Sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e deu à luz um filho e chamou seu nome Samuel, porque dizia, eu tenho pedido ao Senhor. Deus lembrou de Noé, pastor, salvou a família e Noé da tempestade do dilúvio. Deus lembrou de Abraão, salvou o parente Ló. Deus lembrou de uma mulher que estava com a madre fechada e fez ela gerar filhos. Esse é o Deus que nós servimos. João 11:40 está escrito que se creres, verás a glória de Deus. E nós estamos aqui porque nós cremos. Salmo 113, 9. Vê se dá para você colocar esse salmo bem para nós. Salmo 113, número 9. Vai encaixar bem aqui com esse versículo. Quer ver? Faz com que a mulher estéril habite em casa e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Quem era Ana? Uma mulher com a madre fechada. A rival dela desprezava. Mulher que não dá fruto, mulher que não gera, desprezada, humilhava. O que é que ela fez? Ela chorou nos pés do Senhor. O que é que ela fez para Deus lembrar dela, pastor, e honrar essa mulher? A Bíblia diz que ela chorou, ela gemia, e ela chorava gemendo que ela não tinha forças de orar. A Bíblia diz que Deus ouviu a oração dela, e ela fez uma coisa muito importante que todo crente tem que fazer. Se o irmão puder colocar aí a 1 Samuel 1, 10, 11. Uma coisa que ela fez que agradou muito a Deus. Ela fez isso aqui, ó. Por isso que Deus lembrou dela na hora e deu filho para ela. O filho dela foi juiz, foi profeta. Depois Deus deu mais filhos e foi honrando ela. Ela virou mãe. A inimiga caiu por terra. E Deus foi honrando. Fez um voto. O que é que ela fez? Um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, a tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, homem,
o Senhor darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará a navalha. Ela fez o quê? Um voto. O que é que o católico faz para dar certo para eles? Promessa. O que é que o macumbeiro faz? Macumbaria. Os católicos fazem promessa, os macumbeiros fazem macumbaria e os crentes fazem voto. Vocês já viram na Bíblia que todo momento de voto da Bíblia foi momento de crise? Ana queria um filho, ó Senhor, vou fazer um voto. Jonas faz um voto no ventre da baleia, 2:8. Senhor, se tu tirar do ventre da baleia, eu vou fazer tua obra, não sei o quê. E Deus fez a baleia vomitar o peixe grande, vomitou Jonas. E a Bíblia diz que o voto foi cumprido de Ana e o Senhor honrou ela. Então, crente tem que fazer voto. Como, pastor? O voto você tem que fazer antes. Só que tem uma coisa. Eclesiastes 5, 4 e 5 diz assim, é melhor não votar do que você votar e não cumprir. Porque tem crente que vota. Quando Deus fizeres algum voto, não tarde em cumprir, porque se não se agrada de tolo. O que votares, paga. Tem gente que faz o voto. Como? Senhor, se tu me der um carro novo, quando eu for para a igreja, se eu encontrar alguém indo a pé, eu dou uma carona. Será se leva mesmo? Levo. Senhor, vou fazer um voto. Se o Senhor me abrir uma porta de emprego, o primeiro salário que eu receber, eu vou dar na tua casa. Será se dá mesmo? Senhor, vou fazer um voto, se tu me der uma casa boa, o primeiro culto que eu vou fazer vai ser lá em casa, eu vou dar churrasco para os irmãos. Será que você vai fazer mesmo? Então, voto é coisa séria. Se você fizer um voto a Deus e cumprir, pode ter certeza que Deus cumpre contigo também. Porque Deus, Ele não se agrada de sacrifício de tolo. Ele gosta de ver crente que crê, que acredita, que tenha fé e cumpre aquilo que fala. Então vamos lá. Deus lembrou de Noé e o que é que ele fez? Acalmou o quê? A tempestade, o dilúvio. Deus lembrou de Abraão e salvou quem? Ló, o parente, família. Deus lembrou de Ana e fez o quê com ela? Deu filho, abriu a madre, honrou ela, foi mãe. Meu Deus, que Deus bom. Agora, para mim terminar, eu vou falar aqui que Deus lembrou de um ladrão. Quem gosta de ladrão? Pastor, Deus lembrou de um ladrão, lembrou. E o que é que Deus fez com ele? Salvou. Mas como é que Deus vai lembrar de ladrão e salvar ladrão? Essa história está em Lucas 21, do versículo 41 e 43. O Senhor Jesus está crucificado no meio de dois salteadores, que eram dois ladrões. Um à direita, outro à esquerda. Um dos ladrões que estava do lado da esquerda ficava reclamando, dizendo assim, Senhor, se tu é Deus mesmo, por que tu não desce da cruz e salva a ti mesmo e a nós? Tu és Jesus nada, tu tem poder de nada. E ficou reclamando. Aquele crente murmurador, que nada está bom para ele. Tudo para eles não presta, é só reclamando, é só murmurando. Irmão, você sabe quantas pessoas morreram em 2020, de lá para cá? Só esses dias de dengue, Covid. Sabe quantas pessoas que morreram? Foi muitas. Pastor, por que nós não morremos? Nós somos melhor do que eles, não. Pela bondade do Senhor. Tem nos guardado, tem nos poupado, pela misericórdia dele. Agora o ladrão está na cruz murmurando. Reclama. O ladrão que está do lado da direita grita e diz assim, ei rapaz, cala a boca. Eu e tu estamos aqui porque nós aprontamos, fizemos todo tipo de coisa ruim, roubamos dos outros, aprontamos. Mas esse homem que está no nosso meio aqui não tem crime nenhum. Respeita ele que ele é Senhor. Aí ele aproveitou o embalo da conversa e disse, Senhor, lembra-te de mim quando tu entrares no teu paraíso. Sabe o que é que Jesus falou para o ladrão que reconheceu que ele era Senhor? Hoje mesmo, tu estarás comigo no meu paraíso. O Senhor lembrou do ladrão na hora da morte. E o Senhor salvou ele, perdoou ele. O que é que eu quero falar nesta noite? Às vezes eu e você pode se esquecer do que Deus tem feito, mas Deus nunca vai esquecer do que Ele faz por nós. Irmãos, lá no Salmo 83,
Não sei se dá para o irmão colocar ali, para mim citar esse salmo para nós, fazer aqui uma oração. O Salmo 80, vê se é o Salmo 84, 3 aí para nós. Salmo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde põe seus filhos, até mesmo nos teus altares, ó Senhor dos exércitos. Olha o nome, até o pardal. Quem quer criar pardal? Aquele passarinhozinho que fica voando nas plantas, quebrando, cheio de pichilinga. Quem quer? Esse pardal que fica voando aí, se vocês observarem, no caminho eles pulam. Por que eles pulam? Porque os pés dele é duro. Ele tem uns pés duros e é cheio de piolho. Você quer criar pardal piolhento? E um curió cantador e um papagaio falador? E um trinca-ferro? E um bacurau? E o passarinho, o canário da terra? Pastor, eu quero. E o pardal cheio de piolho? Não quero, mas Deus quer. Quando ele fala da terra, o pardal fala de nós, o homem. Nós chegamos na casa do Senhor cheio de carrapato, cheio de carrapicho, cheio de piolho. Cheguemos solteiros, Deus é bom, chegou a irmã, nós casamos, Deus é tão bom que deu filho. Dá emprego, dá roupa, dá saúde, dá um banho do sangue, pega o pardal velho, faz príncipe da casa dele, pega as irmãs, faz princesa e a igreja é uma benção. Pastor, até o pardal, até esse pardal, Deus está dizendo que aqui tem lugar para eles. Se chegar aqui tem lugar, porque Deus abraça todo mundo. Irmão, a maior dor do Senhor Jesus não foi coroa de espinho, nem cruz pesada, nem bofetada no rosto, nem cravo nas mãos, nem cuspida no rosto. Qual foi a maior dor de Jesus? Foi quando os próprios discípulos abandonaram ele, que chama-se a dor do desprezo. Salmo 27, 10. Coloca para nós aí. Salmo 27, 10. Esse aqui tem experiência para dar para nós. Ele foi desprezado pela família, ele foi desprezado pelo Golias, ele foi desprezado por tanta gente, e olha o que é que ele diz, aqui é o salmista Davi, porque quando o meu pai e a minha mãe me desamparar, o Senhor me acolherá. Quem ama o filho mais do que o pai e a mãe? Pastor, a mãe ama mais. Então ele colocou ainda lá para o final, ainda que o meu pai primeiro, a minha mãe me desamparar, que ela me deu a luz, 9 meses no ventre, mesmo que ela venha me desamparar, o Senhor me acolherá. O Senhor não vai se esquecer de mim. Quem quiser me abandonar, me desprezar, que despreze, mas o Senhor me acolhe. Irmão, se Deus lembrar de nós, nos acolher, não precisa mais nada. Deus nos preenche de tudo. Eu quero encerrar minha mensagem nesta noite te dizendo, quanto mais você lembrar de Deus, mais Deus vai lembrar de você também. Quem recebe essa palavra como profecia? Fique de pé, por gentileza.